Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui dando continuidade com grande alegria ao nosso projeto Minutos de Inspiração. E o nosso tema de hoje, ainda continuando nas polêmicas bíblicas, vamos trazer versículos, temas que são polêmicos, que são interpretados de uma forma errada pelas pessoas. E hoje vamos falar sobre propósito. E para falar sobre propósito, eu quero trazer outro texto muito conhecido nosso e também muito interpretado de uma forma errada pelas pessoas, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. E você pode até repetir de cor, pelo menos a primeira parte do versículo você conhece. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo ainda não acabou. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí está a chave da questão, meus amados. É muito interessante nós estudarmos a palavra de Deus, sempre lembrando daquilo que temos falado, nunca tire o texto do seu contexto. Todo esse trecho do capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito específico que Paulo está escrevendo ali aos romanos e que na sua maioria ali eram judeus que estavam se convertendo e estava havendo uma grande briga ali entre eles sobre quais seriam judeus verdadeiros e quais não seriam, judeus eletizados ou não. Temos que entender o que o apóstolo Paulo está falando e agora ele está tratando aqui daquilo que Deus faz por nós. Mas nós precisamos entender, meus amados, que tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas precisa estar dentro dos propósitos dele. Isso é algo fundamental para nós encaixarmos o sentido desse versículo que nós lemos aqui. E via de regra, quando você faz qualquer coisa, dando certo ou não, principalmente quando dá errado, né? Aí você dá essa desculpa, lendo metade desse versículo. E eu já fiz isso também. Então não se envergonhe de eu estar falando isso. Eu já fiz muito isso, quando eu não entendia o que eu estava lendo. E a gente fala, não deu certo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o interessante desse versículo é que tem a parte B dele. E quando a gente só repete a parte A para justificar alguma coisa, a gente está anulando o entendimento que Deus queria dar através da vida do apóstolo Paulo aos romanos e às nossas vidas também. Ele fala, todas as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, meus queridos. Então, as coisas vão cooperar para a sua vida e para a minha vida também, desde que esteja dentro dos propósitos de Deus. Isso é algo fundamental para nós entendermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos começar a perceber que nem tudo que a gente faz Deus se agrada. Nem tudo que a gente faz é aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Senão daqui a pouco nós estamos justificando o nosso pecado também. Daqui a pouco nós estamos falando, eu peco porque eu sou pecador mesmo e eu não vou nunca ser santo, então não adianta eu tentar não pecar. Isso é um perigo, meus amados. Antes de sermos pecadores, entenda que nós somos santos. O Senhor nos escolheu e através da sua morte na cruz do Calvário, Ele nos resgatou. Então somos pecadores com toda certeza, não somos dignos de nada de Deus, mas Ele nos resgatou lá na cruz do Calvário. Ele nos libertou. Então através do seu sangue vertido na cruz, através da sua ressurreição, que nos ressuscitou e nos trouxe vida, nós somos resgatados por Deus. Então nós temos muito valor e a nossa vida, aí sim, precisa estar de acordo com os propósitos de Deus. Então as coisas vão cooperar para o bem da minha vida, para o bem daqueles que amam a Deus, mas segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele quer. Não adianta eu ficar justificando tudo na minha vida usando a primeira parte desse versículo se eu não tenho obedecido a Deus, porque aí não está dentro dos propósitos dele. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, inclusive as dificuldades. Porque quando eu erro, eu peco, eu tenho as consequências do meu pecado, aí eu reclamo, aí eu murmuro, aí eu acho que Deus não está me abençoando. E uma coisa que nós precisamos entender, Deus sempre está nos abençoando, quer na bênção, quer na dificuldade, quer na bonança, quer na tribulação. A bênção do Senhor, ela é plena. E se Ele precisar nos machucar um pouco para nos ensinar, assim como um pai corrige o seu filho, Ele vai nos corrigir também. Que Deus abençoe
a sua vida, meu querido. Que você não tire mais o texto do seu contexto, estude a palavra de Deus de uma forma minuciosa, entenda que as coisas cooperam para o nosso bem, mais dentro do que for propósito de Deus. Compartilhe essas mensagens, leve esse estudo nos seus pequenos grupos, nas suas células de integração, que o Senhor esteja abençoando o seu coração, a sua vida, e que a palavra do Senhor chegue ao coração de muitos. Se inscreva no nosso canal e abençoe o seu coração, a sua família e muitas vidas, em nome de Jesus. Amém.